que hoje são os morros Azul e Novo Mundo, no século XIX, era uma só pedreira que fazia fronteira com a chácara do Palácio Isabel, atual Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Do corte dessa pedreira, para encurtar caminho até a praia de Botafogo, surgiu então o morro que viria a se chamar Azul. Sabe-se que já nos anos 30 e 40 do século XX, o Morro Azul começou a ser habitado. Os primeiros moradores, para chegar nos barracos, tinham que escalar o morro com cordas. A entrada era pela rua Marquês de Abrantes, atual número 168, onde hoje tem um bar de nome Azul. Tempos depois, a entrada passou a ser feita pela rua Marquês de Abrantes, 124, local por onde atualmente também se tem acesso à estação do metrô Flamengo. Chegado da França em 1951 para a paróquia Santíssima Trindade, um ano depois, em 52, Padre Paulo visitou a favela do Morro Azul. Ao perceber a miséria do local, se dispôs a trabalhar para a melhoria. Então começou o processo de humanização. Em 1954, foi criado o Comitê de Moradores da Favela do Morro Azul. O senhor Júlio Marinho foi empossado presidente, vindo a constituir-se no primeiro presidente do Morro Azul. O Morro Azul. Se a gente vive agora o melhor, é porque no passado muita gente viveu procurando sempre melhorar. O Morro Azul neste mundo de Deus. Nesta época, muitas coisas boas já aconteciam na comunidade através do Padre Paulo e do Dr. Luiz. Eu nasci nesse barraco. Aqui eu entro nessa história. Sou casado com a Tereza Cristina, filha do seu Barbosa e da Dona Rosa, que tem mais 3 irmãos. Tenho um filho, o Diego, que está estudando Ciências Contábeis na Estácio de Sá. Também tenho um irmão adotivo, o Birajara Rodrigues, é graduado em História pela Faculdade Simons, pós-graduado pela UF, pela Universidade Federal Fluminense, é artista plástico, é músico, cantor, professor de artes. Meus pais eram imigrantes nordestinos, provenientes de Pernambuco. Minha mãe era analfabeta, meu pai também. Minha mãe lavava roupa para fora, meu pai era porteiro, e minha mãe teve 20 filhos, dos quais 13 morreram por causa de uma alimentação inadequada, falta de assistência médica e outros problemas. Eu sou o filho caçula. Desses 20 filhos que a minha mãe teve, eu fui o único que nasceu no Rio de Janeiro. Meu nome é José porque quando eu nasci, ela já tinha cerca de 45 anos. Os médicos até queriam na época que ela abortasse, e ela fez uma promessa para São José, que se eu nascesse em perfeitas condições, que ela poria o nome dele em mim. Eu nasci no barraco, eu sou mais favelado que qualquer outro favelado que tenha nessa comunidade, porque as pessoas nascem no hospital e depois vêm para a favela. E eu nasci no próprio barraco. No ano que houve um grande incêndio na comunidade, no ano de 1957. 101 barracos nossos foram queimados no incêndio de 1957. Para abrigar as pessoas que perderam seus barracos, o prefeito da época, Negrão de Lima, tinha ordenado
que a prefeitura fizesse esse trabalho. Como os subordinados do prefeito não cumpriram com a sua determinação, nós construímos o nosso prédio pela Cruzada São Sebastião, sob a liderança do Padre Paulo e Dom Helder Câmara. Nessa época, de 1958, eu era um bebê, tinha 1 ano de idade, mas a liderança do Padre Paulo já era tão grande nesse período que ele tinha o objetivo de que nós tomássemos definitivamente posse do terreno da comunidade. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde o governo tentaria remover as favelas e ele não queria que nós saíssemos daqui. Hoje esse prédio, depois de 50 anos de uso sem nenhuma reforma, ele está sendo reformado pela SEAB e ele ficou tanto tempo sem que tivesse qualquer tipo de obra nele, porque ele não era cadastrado no governo. Ele foi uma obra da Cruzada São Sebastião. A fase de desenvolvimento do Morro Azul, ela foi somente de ocupação, por volta de 1930, 40, 20. A segunda fase da história de desenvolvimento do Morro Azul, ela se inicia com a chegada do Padre Paulo e do Dr. Luiz, com toda uma mentalidade de desenvolvimento, uma ideia sanitarista de findar com as criações de animais, reduzir a mortalidade infantil. Na época em que eu nasci, o índice de mortalidade infantil na comunidade chegava a mais de 80%. A comunidade era assolada por doenças como a tifo, tuberculose e outras doenças fatais. Nós chegamos a ter uma mortalidade de até 7 crianças por semana. E eu devo a minha vida, a minha sobrevivência, a todo um trabalho que foi realizado pelo Padre Paulo em conjunto com o Dr. Luiz. Provavelmente, se não fossem eles, eu não poderia estar aqui agora para contar essa história. Organizar uma associação de moradores, fixar o povo na terra para que ele pudesse tomar posse definitivamente do terreno da comunidade e não correr o risco de uma remoção futura. E essa segunda fase, ela encerra-se justamente com a construção do prédio. E essa construção encerrou-se no ano de 1961. Nessa época eu tinha 4 anos de idade. Esse é Dom Helder Câmara, ainda jovem, do lado do Padre Paulo, também garoto, recém-chegado na comunidade. Esse aqui sou eu no grupo escoteiro. Quando o Padre Paulo fundou o grupo escoteiro, tinha o objetivo de desenvolver uma consciência de civismo e de amor à natureza, e tinha também, talvez o mais importante ainda de todos, que era o de formar lideranças. Nós podemos afirmar que praticamente todos os ex-presidentes da Associação de Moradores do Morro Azul foram ex-escoteiros. Isso é uma vitória do trabalho do Padre Paulo. Essa é uma foto do grupo jovem, quando eu era participante de uma peça de teatro que a gente fez de Natal. Essa peça foi realizada em nossa capela, em cima no alto da comunidade. E era uma das atividades que o grupo jovem sempre praticava. Essa parte cultural de teatro fez parte de todo o nosso aprendizado como lideranças comunitárias. Com a vitória sobre a mortalidade infantil, a redução a índices quase a zero
e superado o problema do incêndio que queimou mais de 100 barracos da comunidade, com a construção do prédio através das obras sociais Padre Aleixo, com o apoio do Dom Helder Câmara, fechou-se a segunda fase da história de desenvolvimento da comunidade. A terceira fase, ela é marcada pela urbanização, pela construção das casas, sendo que essa é uma fase de organização, onde nós temos a fundação da Associação de Moradores do Morro Azul. Disto vem toda uma organização, campo de futebol, a construção da igreja, a montagem do grupo escoteiro, já uma ideia de construção de rua e creche, e toda uma nova fase de desenvolvimento na história da comunidade, que tem como marco principal a construção das casas para que a gente tomasse posse definitivamente do nosso terreno e pudéssemos ter moradias melhores. Isso é uma planta básica das casas. Elas foram construídas por mutirão, nós fazíamos mutirões finais de semana aos domingos. Inclusive isso aqui é uma foto bastante rara, eu pegando no pesado, no mutirão de uma laje, num dia de domingo. Com a ideia da construção das casas, foi necessário se construir uma infraestrutura, então o Padre Paulo deu início à construção da rua principal, que é a Rua Bibiano Pereira. Essas são fotos do início da construção da rua, ali embaixo, perto do prédio. A curva onde hoje está construída a Associação de Moradores, construímos mais de 350 casas de 48 metros quadrados, casas de alvenaria, que nós íamos derrubando os barracos e passando os moradores para essas casas. E isso é um projeto de urbanização sem paralelos na história desse país, que foi realizado aqui no Morro Azul, com verbas que vinham da Igreja Católica e que eram provenientes também de convênios assinados com o exterior, principalmente com a Fundação Interamericana, que fazia um aporte financeiro para a igreja, e esse aporte financeiro era aplicado na construção das casas. A construção da sede da associação, que na verdade foi construído com o objetivo de ser um centro cultural, na minha administração como presidente, foi a primeira obra de grande vulto. Ela foi construída de frente para Paulo VI, num local estratégico, para que a gente pudesse receber as autoridades que viessem à comunidade. Ela foi construída com total apoio da Igreja Católica e com alguma ajuda governamental, mas a peça-chave na construção do Centro Cultural ou da sede da associação, como queiram chamar, foi uma parceria entre a Associação de Moradores e a Paróquia Santíssima Trindade, quando o gestor da paróquia era o Padre Benoit. Teve uma participação importantíssima nisso. O objeto maior é que ali nós tivéssemos consultório de ginecologia, pediatria, médico de clínica geral, dentista, garis comunitários, houvesse o pessoal de manutenção de água, manutenção de luz, da parte da rede, toda a rede elétrica, e secretária, computador, e se montasse uma infraestrutura administrativa que pudesse cuidar da nossa comunidade. A sede ela foi construída nos mesmos moldes das casas, em regime de mutirão, muita gente trabalhou. Quando nós fizemos a inauguração do Centro Cultural, nós tivemos o prazer de convidar o Padre Paulo, eu não lembro bem na época se ele estava em São Paulo ou estava em Minas, e na inauguração da sede aconteceu eu poder estar lado a lado com o Padre Benoit e com o Padre Paulo, o que é um momento na minha vida em especial, histórico, conseguir estar do lado de dois grandes líderes no nosso processo de desenvolvimento.
temos fotos que nós guardamos com muito orgulho, o Padre Paulo e o Padre Benoit, o Padre Paulo cortando a fita de inauguração da sede da Associação de Moradores. Num segundo momento, a gente já tem o funcionamento da sede com equipamento de dentista que nos foram doados pelo Lions Club. Como a gente recebeu 2 equipamentos, demos um de presente para a comunidade da Lagartixa, lá na Pavuna, e conseguimos o Dr. Félix, que até hoje trabalha como médico na Associação de Moradores, e com o Dr. Félix a gente montou a farmácia, convênio com a Silveira Martins para doação de remédio, com o Noel Núteus para exames gratuitos, implantamos o Médico Solidário, que é um plano de saúde gratuito para a comunidade, e todas essas coisas estão fluindo até hoje. A quarta fase da história de desenvolvimento da comunidade, ela ficou marcada pela assinatura do contrato entre a Associação de Moradores e a Secretaria Municipal de Urbanismo para que fosse realizado na comunidade o projeto Bairrinho, ressalvando que o Morro Azul foi a única comunidade da Zona Sul que teve a realização desse projeto naquela data. Mas, enquanto negociávamos o projeto Bairrinho com a Prefeitura, nós ainda chegamos a construir, na minha primeira gestão, mais de 10 casas para moradores que ainda faziam parte da lista de urbanização que havia sido traçada pelo Padre Paulo. Ainda faltavam a construção de umas 10 a 15 casas, e elas foram construídas na minha gestão. Notícia esta que nós levamos para ele em São Paulo e em Minas, quando nós fomos visitá-lo. Ele ficou muito emocionado quando nós dissemos a ele, mostramos através de filmes, que havíamos terminado a urbanização. Nesse período ele já tinha saído da... Ele já tinha saído já estava da comunidade e já estava aposentado. A gente queria passar os campos pelo terreno da fundação. E a diretoria da Santa Casa, que era nova, nunca permitiu. Então ela deplicou o labiado na caixa. Quando o jornal veio, nós fizemos a live e então, 48 horas que ela... Agora, Deus não quer seguir o mesmo plano para outras comunidades. Aí já está montando. Eles ainda a fórmula é muito simples. Qual é a fórmula? Primeiro, antes de pensar em construir, tem que fazer uma comunidade nova. O que o pessoal não se lembra é que antes de começar qualquer coisa, passei um ano no Morro Azul, vou falar lá dentro português ainda, um ano no Morro Azul. Que ano que você chegou lá, você lembra? 52. 3 de outubro de 52. 3 de outubro de 52. A primeira coisa que eu fiz, antes de fazer qualquer coisa, é também foi trabalhar com palavras. Eu sou louco, menino, de barraco, eu conheci aquela família, que não vai dar outra difícil. Eu fiz um cadastramento, depois do cadastramento aí. E falou assim, nós vamos permitir mais uma vez a coisa, não permitir a expansão. É verdade. Ele chegou Quando a prefeitura veio, ela já encontrou uma infraestrutura na comunidade toda pronta. Já tínhamos a rua pronta da Marquês de Abrantes até o centro da comunidade. Já tínhamos espaços
separados para a construção de praças, para nova rua. Então já havia toda uma infraestrutura de esgoto, de água, embora essa infraestrutura ela estivesse defasada. Por isso a obra do Barrinho foi um ganho muito grande na história de desenvolvimento da comunidade. Foi uma obra muito boa para a comunidade. A intenção foi uma gestão baseada na política externa, porque a comunidade tinha problemas muito grandes, maiores que ela, e que nós não tínhamos força interna para resolver problemas que estavam pendentes de solução há 20, 30, 40 anos, como a rua lá de trás, da Bento Manuel. Esse aqui era uma pirambeira, os moradores andavam em cima de uma pedra, em cima da lama, há mais de 50 anos. Daqui para baixo é um viaduto. Nós construímos um belo viaduto dentro de uma área de preservação ambiental, e daqui do final do viaduto até o centro da comunidade nós fizemos uma rua. Esse viaduto foi feito, dentro dessa área de preservação ambiental. Aqui você tem milhos, tem arara, tem pau-brasil. Na verdade isso é um pedacinho da Mata Atlântica dentro da comunidade. O Morro Azul é muito privilegiado, tem uma paisagem muito bonita, E esse viaduto foi feito para que a gente pudesse levar mais conforto a todos os moradores. Do meio da comunidade até o topo. Podem ver agora o caminhão de limpeza pode subir a comunidade até na parte mais alta, onde não havia rua antes, para poder levar um trabalho mais efetuado. E é o local até onde chegou a nossa rua, que é uma obra. Hoje nós temos os carros da comunidade que chegam até aqui em cima, coisa que antigamente era impossível. Para levar mais conforto, uma vida mais digna para todos nós. Toda uma nova infraestrutura para a água, para o esgoto, uma nova caixa d'água. Essa é a caixa d'água nova feita na área João Fortes. Transferimos ela para cá. Ela tem uma capacidade de armazenamento d'água muito maior que a outra caixa. A outra caixa era uns 40 mil litros d'água. Essa caixa tem 65 mil litros e ela distribui água de maneira econômica para toda a comunidade. Na caixa nós já fizemos uma pequena praça com brinquedos para as crianças. A gente vai ampliar aqui. Eram obras muito grandes, muito pesadas. Eu tinha percebido que os moradores da parte de cima, eles tinham um desenvolvimento como ser humano mais prejudicado que os moradores do meio abaixo na comunidade. Elas não tinham um caminhão de entrega de gás, um caminhão de entrega de móveis. Se tinha alguém doente, havia necessidade de se carregar a pessoa nas costas. Você não tinha a chegada de uma ambulância, de um caminhão de compras ou um táxi. Isso tudo era um fator de dificuldade muito maior para as pessoas que moravam na parte de cima. Então nós resolvemos que os investimentos seriam feitos a maior parte nas áreas menos desenvolvidas da comunidade, para que a gente pudesse ter aí um fator de igualdade, o que minimizasse as diferenças que existiam dentro da própria comunidade. Essas diferenças, elas aconteceram porque a comunidade começou a ser ocupada pela Marquês de Abrantes, então toda a infraestrutura de rua, caixa d'água, foi feita em função da entrada da comunidade. E até a falta d'água que havia na área João Fortes e em algumas partes da comunidade é porque a caixa d'água havia sido construída para atender a parte da comunidade que era ligada à Marquês de Abrantes, por onde começou a sua ocupação. E a ocupação de áreas como a área João Fortes, ela foi feita já depois desta
infraestrutura pronta. Então isso criava um problema muito grande na comunidade, tanto de infraestrutura de vida e também nessa infraestrutura de distribuição de água. Esse é o Dr. Luiz Lima, é o nome que nós colocamos no nosso SEMASE, em homenagem a esse grande médico sanitarista que tantas vidas salvou em nossa comunidade. Dentro da construção, dentro da realização do projeto Bairrinho, havia uma preocupação muito grande, porque a comunidade, depois de 60, 80 anos de existência, ela não tinha a presença do governo. O governo que a comunidade conhecia, com seus 60, 80 anos de existência, eram as balas de AR-15 da PM. Então havia uma preocupação muito grande de que o governo levou 80 anos para chegar e quando ele retornaria, se retornasse. Então a ideia da construção do SEMASE partiu do princípio de que nós teríamos definitivamente o governo dentro da comunidade. Esse foi o grande objetivo de construção do SEMASE, que é um centro de assistência social integrada, onde se tem diversas assistentes sociais, todo um pessoal de staff, projeto para crianças, idosos, adolescentes, cujo atendimento ele ultrapassa a fronteira do Morro Azul, atendendo às comunidades vizinhas, população de rua e até comunidades muito distantes. Diversas pessoas de comunidades como a Pedreira, Lagartixa, Cantamar, sempre vieram e usufruíram do atendimento dos nossos médicos, de dentista e das assistentes sociais e todos os projetos sociais que o Morro Azul tem na sua sede e no SEMASE. Nós tínhamos uma área muito grande, livre, que sofria invasões o tempo inteiro e nós tínhamos que retirar os invasores junto com a Fundação Leão 13, que nos ajudou muito. Então nós assinamos um convênio com a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura, iniciamos um projeto de reflorestamento na comunidade. A Conluab fez junto conosco um trabalho sensacional de retirada na época de mais de 30 caminhões de entulho da nossa comunidade e a parte que fica frontal aos prédios da Marquês de Abrantes, nós trocamos todo um lixão de praticamente 15 mil metros quadrados por reflorestamento, por área verde, por árvores. Hoje, onde tinha uma lixeira, mau cheiro, hoje nós temos borboletas, temos uma qualidade de vida muito melhor para a comunidade, doenças contagiosas, todas essas coisas fazem parte de um passado, né, muito longínquo. Hoje a gente tem reflorestamento, pássaros, borboletas, né, casas boas, rua boa, água boa, caixa d'água boa, uma sede boa, médicos, dentista, farmácia, SEMASE, né, todo um desenvolvimento que iniciou-se com a chegada do Padre Paulo em 1952. Relembrando o azul, relembrando o azul. Junto com o reflorestamento, nós montamos um projeto administrativo financeiro autossustentável, que foi a construção de 13 lojas e um estacionamento, com o objetivo de que essas lojas iriam gerar renda e emprego, e elas seriam propriedade da Associação de Moradores e alugada para que os moradores pudessem abrir os seus próprios negócios. Por consequência, a associação teria uma renda mensal de aluguel que viriam de outras fontes também, como aluguel de placas de outdoor, para poder a associação fazer a manutenção a toda uma infraestrutura que requer até algum gasto por parte da associação. Então,
Então esse projeto administrativo financeiro autossustentável também ele está inserido nesse contexto histórico de desenvolvimento da comunidade. Eu, como presidente, agora na minha segunda gestão, que fui uma pessoa que teve toda uma carreira política dentro da comunidade, desde Coroinha Mamita com o Padre Paulo, passando pelo grupo escoteiro, pelo grupo jovem e posteriormente como diretor da Associação de Moradores, me formei muito cedo. Eu terminei a faculdade de Ciências Contábeis ainda com 22, 23 anos, em 1982. Depois, na companhia do meu irmão Ibirajara, nós retornamos para a faculdade já mais maduros e frequentamos a Faculdade de Filosofia João Paulo II da Igreja Católica. Não chegamos a concluir o curso de filosofia, eu acho que foi problema da idade. Também sou escritor, lancei o meu primeiro livro, que foi o Sobre a Vida, em 1997. Posteriormente eu escrevi o meu segundo livro, Nas Asas da Percepção, que traz a ideia da biofilia, no ano de 2007. Este vídeo, ele não tem a pretensão de contar toda a história da comunidade, é um resumo, mas ele tem um intuito de tocar o coração dos nossos jovens, mostrar a eles toda essa luta de desenvolvimento que nós tivemos durante todo esse período, resgatar a memória do Padre Paulo, do Padre Benoit e de outros, fazer essa religação da nossa juventude com a nossa história, com o nosso passado, para que no futuro eles se tornem líderes dessa comunidade e possam dar seguimento a todo esse trabalho de desenvolvimento que visa num futuro próximo que a comunidade do Morro Azul tenha toda uma infraestrutura que permita ela se integrar totalmente ao bairro do Flamengo, de forma que esse aspecto da diferença de miséria que existe entre a sociedade formal e a comunidade interiormente, ele desapareça ou se reduza de forma drástica. Nós temos um sonho que é termos escolas melhores, uma educação melhor para as nossas crianças, transporte melhor para o nosso povo, água, sistema de esgoto. Uma pessoa doente e ignorante, ela não consegue fazer nada, ver nada ou reagir a absolutamente nada. Que esse mundo seja um mundo de menos sacrifício de vidas desnecessários, seja um mundo de mais amor, um mundo de mais compreensão, um mundo de mais tolerância em todos os aspectos e que ele seja melhor de se viver em todos os sentidos, no sentido material, no sentido religioso, no sentido filosófico, no sentido espiritual. O ser humano é o universo tomando consciência de si próprio. Nós temos um sonho, esse sonho parte do princípio de que Deus nos criou pequenos para que nos tornemos grandes, que nós possamos melhorar como seres humanos. E a partir do momento que nós nos tornamos melhor, a nossa família se torna melhor. A nossa família estando melhor, a nossa vizinhança vai se tornar melhor. A nossa vizinhança se tornando melhor, o nosso bairro vai se tornar melhor. E o nosso bairro estando melhor, a nossa cidade vai ser melhor. E por consequência, o nosso estado vai ser melhor. E o nosso país vai ser melhor. O nosso país sendo melhor, nosso continente vai ser melhor. E o mundo vai ser melhor. O planeta Terra sendo melhor, a nossa galáxia e o nosso universo vai ser melhor. O próprio existir como um todo. Melhorar. Vamos também agora procurar nosso par nessa dança pro Morro Azul melhorar. Nós temos um sonho